Há um jogo, não sei se conhecem este jogo, preferidos do clube, que é olha para baixo, olha para baixo, olha para cima. Helena, estás a olhar para mim, eu estou a olhar para ti, nós morremos. Então estamos todos em círculo, olhar para baixo, olhar para baixo, olhar para baixo, depois olhamos para cima, temos de olhar para alguém, e se os olhares se cruzam, então as pessoas morreram. Se eu vos perguntasse, que este culto tem sido interessante, se eu vos perguntasse uma palavra que tem sido repetida ao longo desta manhã, em palavra, em canto, qual é que não precisam de responder, mas podem pensar, qual é que seria essa palavra? Olha para baixo, e isto não é o jogo. Olha para baixo. Serás sempre um escravo. Olha para baixo, olha para baixo. Estás na tua sepultura. Isto cantavam os soldados aos prisioneiros, cantava Javert ao prisioneiro 24601, ou pelo seu nome Jean Valjean. Depois de fugir, este prisioneiro, Jean Valjean, ele refugia-se em casa de um bispo. E o bispo é muito gracioso e dá-lhe coisas, e dá-lhe prata, dá-lhe objetos. E o que é que o Jean Valjean faz durante a noite? Ele pega em alguns objetos, ele pega em mais e ele tenta fugir. Tenta roubar o bispo e ir-se embora. Ele é apanhado pelas autoridades, as autoridades levam-no à casa do bispo e dizem, olha, aqui está este ladrão que roubou de ti. E a resposta do bispo foi, algo deste género. Meu querido amigo, esqueceste também destas coisas, destes castiçais de prata. E ele diz-lhe mais. Ele diz, lembra-te que Deus te tirou da escuridão e salvou a tua alma. E logo a seguir há uma música. Este é um musical. É uma obra literária, é um musical, feito num musical, num filme. E ele depois canta, o Jean Valjean canta acerca esta graça imerecida. E nesta música ele diz, porque é que eu permiti que este homem tocasse na minha alma e me ensinasse o que é o amor? Ele deu-me a sua confiança e chamou-me irmão. A minha vida ele reivindica para Deus, ele toma para Deus. É um livro, é uma obra que lida com este conceito de graça imerecida. Lida com a questão de pecado, de quem são as pessoas. Não é? O Javert, ele achava-se muito alto e o 24601, acho que é assim, 24601, era o prisioneiro muito baixo. Ele tinha errado, ele tinha pecado, ele não podia sair dali. Ninguém o podia salvar, de acordo com o Javert. É um livro que lida com o escândalo da graça, com o alvo da graça, com a ação da graça e também com a transformação da graça. A passagem que vamos ver hoje, pouco antes de Lucas 19, Jesus está a caminhar para Jerusalém. E ele está a chegar a Jericó, no capítulo 18, e olhando e vendo várias pessoas à sua volta que se consideravam justas, que se consideravam pessoas impecáveis, que não tinham nenhum problema, Jesus conta uma parábola. E não vamos ler esta parábola, talvez a conheçam, mas está em Lucas capítulo 18. Mas é acerca de um fariseu, um religioso e um publicano, ou um cobrador de impostos. E Jesus conta que o fariseu orava de pé e descrevia-se e dava graças a Deus por não ser como os outros, como os pecadores. E ele descreveu estes pecadores como sendo os ladrões, os assassinos e aqueles que são cobradores de impostos. E ele também diz que ele é um tipo impecável e que dá o dízimo, ou seja, que é bastante generoso, tudo aquilo que ele recebe, ele dá o dízimo. O cobrador de impostos, Jesus conta que ele não olhava para cima. Ele olhava para baixo, ele batia no seu peito e pedia por misericórdia da parte de Deus, porque reconhecia o seu pecado. Andando um bocadinho mais à frente, temos Lucas 19 e temos um encontro interessante com um cobrador de impostos. Com alguém que Jesus tinha retratado de certa forma numa parábola, ele agora aparece para ver Jesus. E vamos abrir e vamos ler Lucas 19, versículos 1 a 10. Mas antes disso, permitam-me só orar. Senhor Deus, agradecemos-te por aquilo que temos pensado e cantado até agora. Senhor,
Agradecemos pela forma como temos esta possibilidade de chegar aqui e de direcionar a nossa atenção para Ti, para as verdades do Evangelho, para as verdades da graça do Evangelho, para a verdade do Evangelho, que são boas notícias para todos nós. E, Senhor, queremos pedir que nos continues a direcionar para Ti, para a Tua palavra, para esta passagem, para o Teu Salvador, e que nos ajudes a compreender, a aplicar às nossas vidas e que nos possas transformar através da Tua palavra também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Lucas 19, versículos 1 a 10 diz: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Há 3 aspectos que vamos pensar acerca do escândalo da graça, e é um escândalo. E já mencionei, então é o alvo da graça, é a ação da graça e a transformação pela graça. As entregas de prémios são sempre alvo de alguma contestação. Será que ele merece mesmo, não é? O eterno duelo, eterno que não é eterno, entre Messi e Ronaldo, quem é que tem mais bolas de ouro, quem é que devia ter ganho aquela bola de ouro que foi outro jogador que ganhou? Ou os Oscars, e tem havido os Oscars, aquelas entregas de prémios para filmes na América, tem havido alguns anos com escândalos, como é que aquele filme ganhou aquele prémio. E talvez numa das cerimónias mais faladas até hoje, talvez aquele episódio que ainda esteja na tua mente, em que um ator, um ator bem conhecido, já com uma grande carreira, se levanta e vai dar uma estalada, um palmadão no apresentador. E todos ficam tipo, não, isto deve ser uma brincadeira entre eles. E não era. E não era. Pouco depois, nessa cerimónia, ele ganha o Oscar de melhor ator. E ficou marcado como sendo, não é? Tem uma grande carreira, mas estragou tudo. E já ninguém consegue olhar para ele com os mesmos olhos. Já ninguém o consegue ver como o Príncipe de Bel-Air, aquela série onde ele começou. Há uma outra cerimónia de Oscars. Não sei se já viram o filme Pianista. É um filme bastante bom, ganhou um Oscar em 2003. Realizado por um diretor que em 78, acho eu, que foi acusado de violar uma menina de 13 anos, Roman Polanski, que depois fugiu da América e se refugiou em França. E em 2003 as pessoas levantam-se e aplaudem este diretor de pé. Há pessoas que alcançaram grandes feitos, mas por alguma razão ninguém gosta deles. Às vezes por boas razões, ninguém gosta deles. Então, quando a atenção é dirigida a estas pessoas, é um escândalo. Zaqueu é uma dessas pessoas. Ele subiu na carreira, ele subiu na sua conta bancária, mas ninguém gostava dele. Ele era um traidor ao seu próprio povo. Como é que um traidor pode ser alvo de graça? Como é que ele pode ser alvo da atenção de Jesus, aquele bom mestre que vai a caminhar, que fala com cegos, com mulheres, com pobres, não é, que dá essa atenção, mas de repente ele está a dar a sua atenção a um cobrador de impostos. Ele não era apenas um cobrador de impostos, ele era um maior, não é? Diz a nossa passagem, ele era um maioral, ele era dos maiores, dos melhores, dos mais eficazes, a tirar dinheiro do seu povo e a entregar aos romanos. A tirar dinheiro do seu povo e a entregar aos romanos. E a fazer a sua fortuna. É curioso que Lucas, ele
no seu evangelho, ele foca talvez um bocadinho mais em pessoas pobres, esta diferença entre pessoas pobres, pessoas ricas, em mulheres pobres e órfãos. Levi, um dos seguidores de Jesus, ele era cobrador de impostos. E Lucas diz isso mesmo em Lucas 5. No capítulo 18, a seguir àquela parábola, Jesus já teve uma interação com um jovem rico. Um jovem impecável. Um jovem que obedecia a vários mandamentos. Que vem ter com Jesus quase com aquela atitude do fariseu. A bater, a expor-se, a dizer, olha, eu já fiz isto, isto e aquilo. Falta alguma coisa? E o que faltava era colocar Deus acima de tudo aquilo que ele tinha. E ele foi-se embora triste. Não é? Depois Jesus dá aquela ilustração que é difícil para alguém que é rico entrar no reino de Deus, é o camelo a passar pela agulha. E agora temos Zaqueu, um homem rico, um traidor rico. O que é que vai acontecer? Zaqueu tem interesse em ver Jesus. Também pode parecer um bocado estranho para nós. Ele é um traidor, ele está afastado do povo, afastado da religião do povo. Ele tem tudo em termos materiais, mas ele sente esta necessidade. E não é uma curiosidade. Uma curiosidade não leva alguém a subir uma árvore para ver. Muito menos um homem, não é? Os homens são orgulhosos, não é? Eles não fazem grande coisa. Se houver alguém à frente num concerto, provavelmente vão ficar assim e não se vão mexer. Outras pessoas vão dizer, não, posso ir para as tuas cavalitas, posso fazer isto e não sei o quê. Agora, se subir a uma árvore, ele não era só curiosidade. E o verbo que descreve Zaqueu a querer subir, descreve isso mesmo. Ele sente uma necessidade de ver Jesus. Ele parece já ter tudo, mas ainda ele sente uma necessidade de algo mais. E ele quer ver Jesus. Dinheiro e sucesso profissional não chegam para Zaqueu. Ele quer ver Jesus. É curioso, não é? E a passagem mostra-nos isso. Diz que, versículo 2, Zaqueu, o maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Em certos sentidos ele era grande, ele era enorme. Noutros sentidos ele era bastante pequeno. E a verdade é que, em certo sentido, todos nós somos pequenos. Não é? O dinheiro, a posição, há coisas que nos podem dar uma aparência de grandeza, mas todos somos pequenos perante Deus. Todos somos aquilo que a Bíblia chama de pecadores, vivemos afastados dele. Mas aqui estão as boas notícias. Se Zaqueu pode ser um alvo da graça de Deus, quem é que não pode? Porque às vezes podemos pensar, olhar para determinada pessoa, alguém que conhecemos quase toda a vida. Sabemos que aquela pessoa é difícil. Sabemos que aquela pessoa não liga nenhuma, é muito contra Deus. E às vezes a tentação é pensar, não, ele já está longe demais. Ele já está perdido demais. Se Zaqueu pode ser alvo da graça, eu diria que ninguém está fora do alcance da graça. Significa que pessoas com carreira, com posses, com bens materiais, que aos nossos olhos parecem ter tudo e não lhes faltar nada, mas não tendo Deus, elas têm sempre esta necessidade de um Salvador. E elas podem ser um alvo da graça de Deus. Será que vemos todas as pessoas que não são cristãs como potenciais alvo da graça de Deus? Será que vemos todas essas pessoas com uma necessidade de um Salvador? Porque isso vai mudar a maneira como interagimos com elas. Ou será que já esquecemos que, enquanto cristãos, todos nós precisamos de subir à nossa árvore? Todos nós precisamos de abandonar aquilo que era a nossa segurança e arrepender-nos do nosso pecado e encontrar este Salvador. O escândalo do alvo da graça e também o escândalo da ação da graça. E nesta ação da graça vamos ver o que é que acontece com Zaqueu, de cobrador de impostos, o que é que ele passa a ser, de traidor, o que é que ele passa a ser. E vemos isso nos versículos 5 a 7. Jesus chega àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. E para mim é difícil ler este versículo sem pensar na música. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem
pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém te restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Nós hoje em dia fala-se muito em ser cancelado. Alguém ser cancelado nas redes sociais, ou seja, onde for. É algo que eu diria que sempre existiu. Quando temos 2 amigos que se chateiam e depois eles os 2 vão falar com o grupo maior de amigos e cada um vai contar a sua versão, para quê? Para ter o grupo do seu lado. E para dizer, olha, vamos cancelar aquele, vamos deixá-lo de fora. Isso já acontecia no nosso tempo, não é? Quando éramos crianças, jovens. Tentamos sempre, com quem nos chateamos, excluir essa pessoa do grupo, torná-lo persona non grata. E há várias divisões hoje em dia, parece que cada vez há mais formas de divisão. Infelizmente, com os vários conflitos, nós vemos isso. Eu via isso na ACM, uma instituição em Coimbra, que tem vários desportos, e quando a Salomé e a Maria iam para a ginástica, havia lá várias treinadoras russas e várias treinadoras e atletas ucranianas. E havia assim uma pequena tensão. Aí houve uma vez que falei com uma mãe que ouvia a falar, parecia-me russo, mas uma pessoa nunca sabe o que é. E depois estávamos a conversar, ela começou a conversar comigo e ela era da Bulgária. Então ela falava com as russas e com as ucranianas e não havia assim grande problema, mas ela disse que por causa da guerra havia ali uma tensão, apesar daquelas pessoas já estarem em Portugal há vários anos. Vários países não querem que Israel participe na Eurovisão. Parece que é das primeiras coisas a ser cancelado, é através do Festival da Eurovisão, não é? Quando há uma guerra. Não queremos a Rússia a participar na Eurovisão. É o maior castigo, não é? Que podemos pensar. Mas há feridas profundas, que são bastante difíceis de cicatrizar. Pensem na igreja, não é? A igreja russa, a igreja ucraniana, igrejas em Israel, igrejas na Palestina. Quem é que entrando por esta porta te levaria a considerar deixar de vir à igreja? Talvez no passado tenham havido pessoas que deixaram de vir à igreja porque alguém começou a vir à igreja. A presença de alguém com quem não se davam. Isto mostra que mesmo entre nós há divisões. Há divisões às vezes bem profundas. E será que, se temos essa atitude, não estaríamos a ser como os fariseus, que murmuram: esta igreja recebe pecadores? Este Jesus recebe pecadores? Zaqueu é uma pessoa que ninguém gosta. E quem entrar em sua casa está a alinhar-se com aquele traidor do povo. Quem comer com ele vai como que dizer que o aceita. E Jesus faz isso. Ele entra em sua casa, ele come com ele. Quando toda a gente esperava que Jesus o rejeitasse, chamasse a atenção e lhe dissesse: olha, deixa de ser traidor. Para com isso, deixa o teu emprego. Larga o teu emprego e faz restituição. Vai aprender a ser um ser humano melhor. Não é? Hoje em dia, depois de serem canceladas, as pessoas dizem: eu vou aprender melhor, eu vou me informar, vou me educar melhor. Jesus não faz isso. Ele diz a Zaqueu para descer depressa. E diz que vai comer a sua casa. E Zaqueu não obedece simplesmente. Não obedece como às vezes as crianças obedecem com alguma resistência. Ele obedece com alegria. Parece que era aquilo que ele mais queria. Parece que aquilo que o levou a subir aquela árvore agora está a acontecer. Aquela necessidade que ele pensava: eu tenho de ver aquele homem, e agora ele obedece com alegria. A multidão, ela faz uma análise correta. Versículo 7. Dizem que ele é um homem pecador. Está certo. Não está errado. Eles estão errados acerca de Jesus. E estão errados acerca deles próprios. A multidão não se alegrou quando essa era a resposta certa. O Evangelho de Lucas, a biografia que Lucas faz acerca de Jesus, é muito conhecida pelo capítulo 15.
pela história do filho pródigo, a história dos dois filhos que estão ausentes. É um capítulo que fala acerca de procurar o que estava perdido e quando se encontra, quer seja a dracma, quer seja a ovelha, quer seja o filho ou os filhos. Qual é a resposta apropriada? A resposta apropriada é sempre alegria. E estas pessoas não se alegraram com um pecador a ter comunhão com Deus. Eles não se alegraram porque eles não se veem como Zaqueus. Eles pensam que são pessoas melhores, que não são pecadores. E nós? Será que podemos chegar a este ponto de encararmos a nossa vida como vida de obediência principalmente? E uma obediência exterior, que apenas vem ao domingo, que acha que tem um bom currículo, uma boa posição no reino de Deus, que já aquela é a minha posição e já ninguém dali me tira. E o nosso coração vai ficando endurecido. E olhamos para as pessoas e não achamos que elas podem ser um alvo de graça. E não achamos que elas podem ser um alvo da ação da graça de Deus nas suas vidas. As pessoas que acham que até são boas normalmente murmuram quando alguém assim tão diferente é aceite por Deus. Não sei se já aconteceu convosco, é provável. À medida que os anos passam, se és cristão vais conhecendo várias pessoas e vais conhecendo pessoas que é tipo, aquela pessoa dava um tão bom cristão, não é? E depois é tipo aquela pessoa, nunca diria. Mas depois as pessoas entram na igreja ou conhecemos-las, tipo, encontramos-nos tipo, anos mais tarde e é tipo, tornaste-te missionário? Como é que... Mas tu eras... E agora... E é fantástico, é escandaloso a ação da graça nas nossas vidas. Eu lembro-me há muitos anos atrás, foi um dia, foi um evento em que dormimos fora. Eu não vou dar muitos detalhes de propósito, mas eu lembro-me de estar com três jovens, mesmo pequenos, tinham talvez 10, 12 anos, por aí. E anos mais tarde, tipo, olhando para aqueles três jovens, eu não fazia a mínima ideia. Mas um deles eu nunca diria que ele iria tornar-se missionário. Ele hoje em dia é missionário. E é fantástica a forma como Deus pode trabalhar nas pessoas. Aqui temos Zaqueu. Ele recebe uma nova identidade. Filho de Abraão. Ele faz parte do povo agora. Ele faz parte do povo. Ele foi aceito graciosamente por Jesus. Esta é a nossa identidade principalmente. Passamos a ser filhos de Deus, então pertencemos a uma família que quer procurar mais pessoas. Quer que mais pessoas sejam encontradas por este Salvador. E depois, por fim, vemos a transformação pela graça. Vemos esta transformação neste cobrador de impostos impiedoso para uma pessoa generosa. E é uma transformação extraordinária. Não é aquela história da Bela e do monstro, em que ela se apaixona pelo monstro, estando ele ainda monstro. Tipo, ainda tem aquele aspecto todo, mas parece que o seu coração já mudou, já houve uma grande transformação lá dentro. Na vida real, ela teria ficado com o Gaston, teria ficado com o castelo do monstro, e o monstro teria sido preso. Mas no mundo da ficção, ele mudou lá dentro, ela viu essa mudança e ela apaixona-se por ele. Aí vemos aqui uma grande mudança em Zaqueu. Não sei se esta teria sido... Se as pessoas a quem Zaqueu cobrou dinheiro teriam pensado assim, isto é melhor que um plano de poupança-reforma, porque daqui a alguns tempos eu vou receber 4 vezes mais este dinheiro. É melhor que um EFT ou outra forma de aplicação financeira. Mas de facto é isso que aconteceu. As pessoas a quem ele cobrou, ele depois vai devolver 4 vezes mais. Então lembram-se daquele fariseu a orar, a falar muito bem de si, a achar que é muito generoso ao dar o dízimo, 10% daquilo que ele recebe. E agora contrastem isso com a forma como Zaqueu reage. Ele é muito mais generoso. Ou seja, o ser recebido por Jesus tem um impacto tão profundo que o dinheiro já não é o mais importante para ele. Não é como o jovem rico. E reparem, Jesus não diz a Zaqueu, dá tudo o que tens.
Mas Zaqueu, por sua iniciativa, ele quer fazer algum tipo de restituição. Ele quer mostrar que o seu dinheiro já não manda na sua vida, já não o direciona. E Jesus deixa bem claro o que é que aconteceu naquela casa. Não foi apenas um almoço ou um lanche. Jesus disse, versículo 9, hoje houve salvação nesta casa. Houve salvação. Não foi apenas um encontro. Não foi uma negociação de tarifas. Agora precisas devolver ou pagar. Hoje houve salvação nesta casa. Este é filho de Abraão. E ele depois termina com uma declaração da sua missão. Para as pessoas perceberem, ou seja, ao murmurarem, Jesus vai entrar, vai comer com pecadores, que escandaloso. E Jesus diz, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é aquele que não se acha perdido, é aquele que reconhece que está perdido. O resultado é uma missão bem-sucedida, é alegria da parte de Zaqueu, é festa da parte de Zaqueu e de Jesus. Mas a multidão ficamos aqui com um ponto de interrogação, não é? Acerca da multidão. E é bom considerarmos e colocarmos no lugar da multidão. Como é que nós olhamos para isto? Porque às vezes seria fácil quando entendemos que Zaqueu é um traidor pessoal, é alguém com quem temos um relacionamento, temos uma ferida bem profunda. Aí já se calhar colocamos-nos no lugar da multidão, ao achar que Jesus não devia estar com ele. Mas o problema é que assim não estamos a entrar na categoria de pecador. Se não nos vemos como pecadores, tal como Zaqueu, não vamos ter um Salvador como Jesus. A multidão ficou fora de trombas e a criticar Jesus. E, infelizmente há várias pessoas em igrejas que ficam de trombas quando alguém aparece, que eles não estavam à espera, quando a igreja quer alcançar outras pessoas, quando alguém está interessado em vir à igreja, ficamos a pensar, mas que imagem é que isto vai dar à igreja? Ou como é que isto vai parecer em mim? Esta pessoa a ir à minha igreja. Nenhum pecador é inalcançável pela graça do Evangelho. É bom lembrarmos isto. E creio que a passagem nos diz isso. Ou seja, até Zaqueu. A graça chega até um homem como Zaqueu. Então chega a qualquer um de nós também. A graça que salva é também graça que transforma. A vida não fica igual. Não fica igual. E Zaqueu, ele é bastante generoso com aquilo que tem. E sabem que Lucas escreveu a biografia de Lucas e escreveu um outro livro, o livro de Atos. Um livro que relata seguidores de Jesus, o que é que eles fazem a seguir à ressurreição, a maneira como isso transforma a maneira como eles pensam e aquilo que eles têm de fazer enquanto seguidores de Jesus. Qual é a sua missão? E um dos aspectos da missão que vemos é generosidade. É disponibilidade, e quem esteve ontem em Quiaios, o Shane esteve a falar acerca de Filipe, não é? Filipe, que foi escolhido como um dos diáconos, tinha aquela função de servir. Ele não era um apóstolo, ele não era um pregador principalmente, era um cristão a servir, mas que depois que a igreja vai por perseguição, eles saem de Jerusalém, eles são espalhados, e Filipe não fica a pensar, ok, fiquei sem a minha função na igreja, agora não posso fazer mais nada. Ele não diz isso. Ele vai, e ele é cristão, ele partilha aquilo que ele tem de mais importante. Aquilo de mais valioso, ele partilha. E Deus usa-o de várias formas. E vemos uma igreja a crescer por pessoas que não se agarram a pequenas funções, mas que entendem que, no final de tudo, são cristãos e o mais valioso que têm para partilhar é o Evangelho. Tudo o resto, os seus bens e valores e tudo o que elas têm, colocam ao serviço da missão. Será que estamos a ser generosos? E uma das coisas bonitas que eu acho que tem acontecido é que é uma igreja bastante generosa e que pensa e que acolhe e que tem crescido nestes aspectos de querer acolher as pessoas, de querer receber estudantes universitários, convidá-los para irem almoçar à vossa casa, e tem sido extraordinário ver isso. E que Deus possa continuar a alimentar essa transformação nos nossos corações individualmente e enquanto igreja.
Porque este é o coração do nosso Salvador. É procurar e salvar aquele que está perdido. Que possamos continuar a olhar bem para o coração do nosso Salvador. E a partir daí, que isso nos impulsione a servi-lo com tudo aquilo que temos, a procurar pessoas, a procurarem formas de partilhar as boas notícias do Evangelho. Estamos a começar um ano letivo, estamos a começar bem com batismos ontem, pessoas que quiseram assumir a sua fé cristã perante o mundo, perante Eiras, perante a escola, perante os vizinhos, que quiseram assumir enquanto cristãos que congregam aqui na igreja em Eiras, que isto nos possa alimentar esta noção de quem Jesus é e daquilo que Ele veio fazer. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. E nós estivemos perdidos, se somos cristãos, que isso não nos leva a um coração endurecido que murmura contra este Salvador. Vamos orar. Querido Deus, queremos te pedir perdão. Pela forma como no passado, e talvez isto já tenha acontecido, em que olhamos para outra pessoa dentro da igreja e pensamos e consideramos a hipótese de sair da igreja só porque alguém que não gostamos muito entrou. Senhor, ajuda-nos a ver cada pessoa como um alvo da Tua graça. Ajuda-nos a sermos pacientes uns com os outros e orar para que a Tua graça possa continuar a transformar cada um de nós. Possamos crescer em amor por Ti, em amor uns pelos outros. Que possamos também crescer no conhecimento de quem Tu és e qual é a Tua missão. E que nos possamos envolver nesta missão, com tudo aquilo que Tu nos dás, lembrando que Tu és o Salvador e que Tu és o Filho do homem que veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E ao fazer isso, Senhor, ajuda-nos a lembrar a alegria da salvação, não apenas a alegria da nossa salvação individualmente, mas coletivamente, enquanto igreja, quando alguém se converte, quando alguém entra na igreja e ouve o Evangelho, ajuda-nos a ver o potencial para a salvação, ajuda-nos a alegrar, até antecipadamente, com aquilo que Tu poderás fazer. Ajuda-nos a orar por cada evento que iremos realizar ao longo deste ano letivo, por cada reunião, por cada oportunidade de Te conhecer melhor, de abrirmos a Tua palavra, por cada convite que vamos fazer a amigos ou vizinhos ou familiares. Senhor, queremos pedir a Tua ajuda para mais este ano letivo enquanto igreja, que nos possas usar para alcançar, para salvar pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.